Olá, sejam muito bem-vindos. Sou professora Marta Patrícia e estaremos juntos no componente de arte. Estaremos aqui nesse tempo aproveitando, conhecendo e apreciando sobre as linguagens artísticas. Vamos então conhecer o que teremos na nossa aula de hoje? Aula 2. Objetos de conhecimento. Elementos da linguagem. Detalhamento. Espaço, tempo, movimento e consciência. Sensibilização corporal. As formas da dança tradicional e contemporânea, coreografia e composição. Vamos então à nossa aula de hoje. Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso Espaço Mágico. E hoje teremos uma apresentação especial. Convido para vir ao palco a nossa bailarina do EJA. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi e nem fá, mas inclina o corpo para lá e para cá. Não conhece nem lá nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar. E não fica tonta e nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. A bailarina de Cecília Meirelles. Ou isto ou aquilo. Muito obrigada a esta bailarina linda. E assim, finalizando essa performance maravilhosa, gratidão pela sua presença, bailarina. Vamos dar início à nossa aula de hoje, que será sobre dança, corpo, movimento. E quando falamos dessa arte, vamos precisar entender desde o começo sobre esse corpo. Vamos lá? Essa arte de se mexer, expressar e ser é o que chamamos de dança. Quando pensamos nessa arte, vamos pensar que ela vai trazer tudo aquilo que muitas das vezes nós não conseguimos expressar em palavras. E quando falamos de movimento, vamos entender que vai ser qualquer ação física ou mudança de posição. Claro que aqui a gente está falando de uma forma muito grotesca, ou seja, não é somente eu pensar que eu preciso estar fazendo um grande movimento para ser considerado. Porém, quando falamos dessa mudança de posição, é para ter a noção de que precisa ter uma imagem. Eu vou olhar dessa forma não só a locomoção, mas também a força, o equilíbrio e a graça. A estética dessa forma, então, é muito importante, porque traz esse olhar da análise. E assim a gente vai perceber que existem princípios do movimento. E isso nos faz entender esse movimentar, porque quando nos movimentamos, estamos usando o que chamamos de fatores de movimento e os planos. Assim, vamos perceber que todo esse movimentar ele ocorre dentro de um espaço. Olha só. Aqui vamos perceber o que chamamos de quinesfera ou cinesfera. Percebe que existe ao redor como se fosse uma bolha que limita, mas ao mesmo tempo é perceptível ali o equilíbrio. Sim. Quando falamos desse movimento, vamos perceber que eu tenho como se fosse um espaço da caixa, que para onde eu me locomovo, ele vai comigo. E dessa forma, é como se eu precisasse entender que existe um limite. Percebe que esse movimento dos braços, das pernas, que esse bailarino está fazendo ao lado, existe uma limitação. E tudo isso é harmônico. Então, essa mudança, esse movimento, ele vai me acompanhar.
E olha só, quando você observa essa estrutura da quinesfera, é uma simetria dos braços, das pernas, e temos uma linha que nos traz esse equilíbrio. Então, tudo que eu faço para o lado, para o outro também eu consigo realizar. Porém, nem sempre eu vou conseguir estourar essa bolha. Porque mesmo que eu queira ir além, eu vou também ter que entender que existe uma limitação entre o meu espaço e o espaço do outro. Por exemplo, eu estou aqui dançando com esse colega. Eu não posso pensar em invadir o espaço dele, porque senão eu vou entrar na quinesfera e nós vamos acabar nos batendo. É assim que você percebe que ocorreu um erro coreográfico. A gente vai entender isso um pouquinho mais lá na frente. E isso não veio do nada. Sabe como começou esse estudo do corpo e o que chamamos hoje de quinesfera? Com um quadro de Leonardo da Vinci, chamado Homem Vitruviano, que na verdade não era uma obra pintada, era um esboço em seu caderno que nós conseguíamos perceber essas linhas, essas organizações, que hoje é até mesmo estudo para a anatomia, dentro da medicina e em outras áreas da saúde. Então, olha só, vamos entender esse movimento, tá? Quando nós estamos nesse movimento, estamos nos relacionando. E eu preciso perceber que existe ali um papel do objeto também comigo. Existe uma relação desse contato. É um pouquinho complexo falando dessa forma, mas é como se fosse eu percebendo que eu, mesmo sem querer, eu estou mudando aquele espaço. Olha só, para a gente entender bem direitinho. Cada vez que eu observo que é necessário me entender, eu vou tendo também a percepção de músculos, articulações e que me levam a ter possibilidade de movimentações. Essas movimentações vão me permitir extrapolar certos limites, criando assim possibilidades de levar informação de uma forma diferente. Quando eu falo desse movimento, ele não vai ser apenas essa locomoção. Organizadamente, eu vou trazer elementos que vai me passar como se fosse uma organização de frase, uma mensagem. E isso tudo vai estar ligado com aquilo que eu quero passar, proporcionando também uma habilidade. E aí a gente vai chegar na questão técnica. Vendo aqui que a dança ela é uma demonstração extraordinária de várias habilidades, mas aqui vamos olhar a questão da energia e do encanto. Olha só essa imagem ao lado. Percebe que aqui a gente tem uma movimentação que ela é como se passasse um elástico, puxasse assim de um lado para o outro e você consegue perceber a musculatura. Isso é proposital. Porque quando estamos fazendo isso, nós estamos também dissipando energia e trazendo uma estética, uma beleza visual. E assim a gente consegue impressionar, levar essa atenção e trazer as características artísticas. Vamos avançando. Quando falamos dos movimentos, vamos perceber que existe aqui uma relação com cada articulação. Olha, para cada ação, eu vou ter possibilidade de movimentação. Para a gente perceber isso direito, tem aí a nossa quinesfera que vimos anteriormente um pouco minimizada do lado. Então, quando eu falo de flexão, eu vou estar falando de dobrar uma articulação. Quando eu falo de extensão, eu vou estar falando de esticar. Retificar quer dizer voltar à posição. Quando eu falo de abdução, eu vou estar afastando do centro. Lembra da linha que eu falei? Olha aí para o nosso bonequinho da imagem. Ele está dentro da bolha dele e a gente vai perceber que aí ele tem a possibilidade de afastar o braço do corpo. Então, ele coloca na linha do ombro. Ele está afastando, ele está fazendo uma abdução.
Quando ele está aproximando, ele está fazendo uma adução. E percebe que tem a bola amarela e verde aí, que são as possibilidades de fazer rotação para fora e para dentro. E essa flexão plantar seria aquilo que a gente fala de baixar a planta do pé ou fazer ponta do pé. E a dorsiflexão seria levantar, fazer o que chamamos de flex na dança. Então, isso tudo é um processo para movimentação articular. Olha só, esse processo, vamos perceber que vai nos levar a entender o que são alavancas, que são possibilidades que nos levam de um ponto para o outro. E isso nos tem aqui a questão da força, do esforço para um deslocamento. E a força é usada para trazer essa carga, ou seja, a resistência. Você não imaginava que para entender dança e corpo também ia precisar entender física. Olha só a relação de todas as linguagens juntas. Vamos então avançando. Muito bem, agora vamos continuar entendendo essas articulações, complementando isso. Percebe? Aqui vamos avançar, enxergando que temos esses movimentos articulares com alguns exemplos. Vimos há pouco algumas movimentações articulares básicas. Olha só, a flexão, que dobra uma articulação. Aqui eu posso falar, por exemplo, quando eu estou dobrando o joelho. Eu dobro o joelho. E eu posso chamar isso aqui de um plié na sexta posição. Se de repente eu abro meu pé, eu estou fazendo uma primeira posição, eu estou fazendo uma flexão desse joelho. E eu volto, eu faço uma extensão, que é retificação. Aqui eu já estou voltando. Então, olha só, eu fiz a flexão e em seguida, olha essa outra movimentação, a extensão. E quando eu falo da abdução, a gente já está avançando, né? Eu percebo que é quando eu afasto do centro. O meu braço, ele está perto do corpo. E aí eu vou afastar. Eu coloco na primeira posição. Eu afastei do meu centro, dessa linha. Se eu coloco para a terceira posição, olha só, eu já abro. Afasto um pouco mais ainda dessa linha. E se eu vou aproximar do centro, eu levo tudo para o brabá. Percebe que isso tudo é uma movimentação que eu estou fazendo a partir da articulação. E a partir dessa articulação eu posso ter infinitas possibilidades de movimentação. Vamos avançando. Esse quadro nós já vimos ele por inteiro, né? Já vimos a flexão, já vimos a extensão, já vimos a abdução e já vimos a adução. Então, vamos avançar do quadro. Muito bem, seguindo. Vimos há pouco também. Agora, vamos para a parte da rotação. Olha só, quando a gente falava há pouco da questão do para fora e para dentro, percebe que eu comecei ainda agora com os meus pés juntos. Ele está em sexta posição. E eu vou abrir para fora. E aqui eu estou fazendo o ande-ó. Então, eu estou fazendo uma rotação no meu quadril, na minha articulação coxo-femoral. Logo, eu tenho a rotação medial para dentro. Então, eu fecho, volto para a sexta posição. E seguindo, olha só, já falamos da rotação lateral, para fora. Já falamos da rotação medial para dentro. E agora vamos falar da flexão plantar. É aquela para baixar. Ou, como eu falei para vocês, a ponta. Aqui eu vou tentar demonstrar para vocês de lado. Eu vou fazer o relevé. O relevé nós vamos juntar um movimento que vimos no quadro anterior, a flexão. Dobrando o joelho. E aí eu vou subir. E aí eu fiz um relevé. Subindo. Eu elevo, relevé. Né? E aqui também vou perceber que nós temos a dorsiflexão, que seria eu levantar. Então, aqui seria, eu estou fazendo a ponta, esticando o meu pé. Eu faço flexão plantar. E eu estou fazendo a dorsiflexão, o flex, levantando
a planta do pé. Muito bem. Avançando então, vamos perceber que independente do que eu esteja fazendo, tudo vai partir desse entender do corpo. E mesmo que você diga que você não sabe dançar, não sabe movimentar, não existe você ficar parado, porque até na inércia você está dançando. Seja consciente ou inconscientemente, o seu corpo está falando e gritando por você. Vamos seguindo? Avançando aqui, vamos perceber sobre a dança os fatores de movimento. Então, vamos enxergar que existe aqui a questão da sensação. Tudo isso precisa ser contínuo, fluido e trazendo assim uma forma de continuidade como se eu estivesse conversando, falando, só que através do corpo, com os movimentos. E a dança, ela nos leva a esse mover para diferentes direções, padrões e formas. Então, você percebe e entende esses movimentos que estão divididos em planos. Olha só, aqui nós vamos enxergar que existe a possibilidade da dança enxergar as várias direções, que a gente já está avançando, né? Quando falamos disso, vamos perceber que eu tenho vários planos. Eu tenho o plano vertical, que seria ali o frontal. Eu tenho o sagital ou o transversal também. Percebe? Seguindo, a gente consegue enxergar que tudo isso nos mostra um olhar das possibilidades do movimento. Então, eu posso me movimentar olhando de frente, fazendo o que a gente chama de plano frontal. Eu posso estar nesse plano sagital e posso estar no meu plano transverso horizontal. Logo mais a gente vai conseguir enxergar isso também com uma imagem mais detalhada. Mas vamos esmiuçar esses planos? Veja só. Muito bem. Quando falamos dos planos, vamos perceber primeiro o plano sagital, que é aquele como se estivesse dividindo o corpo em lado direito e lado esquerdo. Quando a gente fala desse plano, é aquela linha imaginária, a linha alba que uns chamam, a linha do meio, dividindo para um lado e para o outro. Quando eu falo do plano frontal, é aquele que vai estar dividindo o meu corpo como se tivesse uma parede. E eu posso ir para frente ou para trás. E quando eu falo plano transverso, é como se tivesse uma linha cortando ao meio. E você pode fazer movimentos ou até mesmo, como a gente chama de plano mesa, que é o plano transverso horizontal. Olha só numa imagem. Percebe que nessa imagem fica mais claro da gente enxergar essas linhas. Chamamos aqui esses planos dessa forma para que possamos dividir e organizar melhor. Afinal, aqui eu não estou trazendo, mas nós temos uma forma própria de escrita da dança. Temos a escrita musical e a escrita da dança também temos, que chamamos de Labo Notation. Isso ajuda muito também. Quando falamos dessas possibilidades de dimensões, vamos perceber que nos levam a ações, que nos levam a entender o esforço. Então, esse esforço, ele faz parte também dos fatores de movimento. Que aqui vamos ter o peso, o tempo, o espaço e a fluência, que também tem uma combinação que nos levam a várias ações. Quem vai utilizar isso? O ator, o bailarino, o mímico, todos aqueles que vão utilizar-se dessa forma. E assim, vamos estar olhando também a expressão que vai nos levar a um sentimento e tudo vai passar a ter significado. Desse modo, a gente vai trazer uma riqueza para a imaginação e se apropriar dessa expressão. Vamos entender que isso está até no nosso dia a dia. Até mesmo nas coisas que fazemos do nosso cotidiano, como
por exemplo, lavar uma louça, estar cumprindo uma atividade de trabalho, coisas simples, elas vão ser uma forma de expressão corporal. E você vai estar falando ali com o seu corpo nas suas atividades diárias, uma vez que todas elas trazem um pouco também dessa personalidade, traz essa expressão e características, que são essas ações corporais. Avançando, vamos perceber que tudo isso nos traz o quê? A questão de entender que está interligado não só ao movimento no palco, mas no nosso cotidiano, que é aquela forma que o corpo fala, mesmo quando você tenta camuflar. E isso tudo vem através também dessa compreensão mais detalhada do movimento. Lembra que falamos há pouco desses fatores? O peso, o espaço, tempo e fluência. São os fatores de movimento. Eles nos trazem também a forma de entender o conjunto disso. Observa que aqui ao lado nós temos esse bailarino fazendo a posição do salto espacate, ou salto na segunda posição. Você consegue perceber ali que tem o detalhe também da questão da estrutura óssea. Por quê? Porque tudo está comunicando. E ali não deixa de respirar, de existir uma expressão, de trazer um significado. Não é apenas algo chocante, mas traz algo consigo para além, que vai chegar até o público. Quando falamos do peso, que leva também a entender como eu consigo fazer esse salto, é essa atitude, desse posicionamento. E isso vai me levar a entender também o meu espaço, que é esse modo de entender a flexibilidade de que eu consigo me movimentar. Em seguida, vamos para o próximo fator de movimento, que seria aqui o tempo e a fluência. Quando falamos desse, vamos perceber que vai trazer consigo a compreensão de entender se é prolongado, se é curto, se é uma atitude controlada, se é liberada. Então, vamos perceber aqui mais detalhado esses fatores de movimento? Percebe? Aqui temos a tabela com esses fatores mais detalhados. Para entender melhor, como é que eu vou distinguir isso? Quando eu falo do fator de movimento espaço, eu vou estar ali tendo uma atenção. Quando eu falo dessa atenção, eu vou perceber para onde está sendo colocada a minha atenção. E como isso vai reverberar em forma de pensamento, afetando os pensamentos. O peso, eu vou me perguntar, qual é a intenção? O que farei? Isso vai me trazer uma sensação. O tempo é quando eu decido. O quando, que vai me trazer intuição. E a fluência é a progressão, ou seja, o como, o sentimento. Então, vamos entender um pouco a análise dos elementos? Vamos perceber aqui a análise dos elementos do esforço. Isso nos traz a compreensão de perceber que existe uma resistência, ou seja, esse movimento ele não é solto, ele não é jogado. Ele tem uma intencionalidade, por isso ele também é firme, ele possui um peso, porque ele tem uma sensação. Avançando, vamos perceber que vai nos trazer ou algo mais leve ou algo mais forte. E aqui vai ter esse movimento. Quando eu falo do tempo, vou estar trazendo a questão do esforço voltado de uma forma súbita, que pode ser mais rápida, pode ser mais lenta. Ela tem uma intencionalidade. Avançando, vamos olhar aqui que existe também uma questão de entender que eu preciso trazer o que a gente chama de esforço sustentado. Eu tenho aqui um tempo em que ele vai me trazer uma leveza e ele vai trazer também a ambiência para tudo isso. Seguindo, vamos ter o espaço, que pode ser aqui algo direcionado, ou seja, eu vou ter aqui um estreitamento desse sentimento e eu posso ter também ele de uma forma mais direcionada ou não, limitando, podendo ser algo físico mesmo ou imaginário. Seguindo, vamos perceber que ele não é algo tão resistente, pode ser flexível, trazendo apenas essa sensação da limitação espacial.
vamos avançar e enxergar que eu tenho também aqui outros fatores, mas um dos principais é a fluência. Vamos lá? Por que vamos dar atenção para a fluência? Porque aqui vamos entender que eu tenho uma expressão muito importante, em que ela pode ser interna ou externa, mas essa sensação ela vai estar relacionada a esse fluir, ou seja, ao meu existir, dando continuidade, já que ela pode ser toda fluida ou controlada. E isso nós vamos utilizar quando vamos fazer a nossa coreografia e composição coreográfica. Pode parecer aqui a mesma coisa, mas vamos entender por que coreografia e composição não são a mesma coisa. Vamos começar percebendo primeiro a coreografia. Observa que quando falamos de coreografia, vamos enxergar essa palavra dividida. Olha só o que acontece aqui. Coreo, eu vou entender que é corpo, grafia, escrita. Lembra que eu falei que nós estamos a todo momento falando e esse fluir pode ser interno ou externo, mas você está passando uma mensagem? Então você está escrevendo com o corpo. E a todo momento você vai estar passando uma mensagem. Vou perceber então que eu preciso enxergar que esse movimento ele segue uma sequência. E tem o que a gente chama de motivo, como se fosse o verbo. A palavra principal é aquele movimento repetitivo. Com certeza você já deve ter se pegado fazendo algum movimento repetitivo. Isso é o motivo. Ou seja, esse movimento ele já faz parte de você. É como se fosse a sua personalidade, a palavra principal. E na dança nós costumamos trazer essa coreografia em 8 tempos. Porque normalmente no compasso, quando a gente fala hoje em dia, tem o compasso 4x4. Bom? E isso é uma contagem que a gente vê lá na música, mas aqui, por isso que a gente diz que na dança a gente conta até 8. Seguindo, então, vamos perceber que para essa coreografia eu vou estar trazendo uma criação. E assim, quando falamos dessa criação, que vamos entender que é a composição, porque eu vou organizar tudo isso. Vamos imaginar que é como se eu estivesse organizando para receber alguém para um jantar. Olha só, eu vou primeiro pensar no meu menu. O que eu vou servir? Então, é o pré-coreográfico. Em seguida, eu vou ter que ver o que eu vou cozinhar. Então, os elementos. Em seguida, a colher. Com que colher vai ser comida? Isso daqui, a minha criatividade. Aquele tempero. Em seguida, vamos ver os ingredientes. Aquilo que é essencial, que não pode faltar. E para ter aquele sabor, a dinâmica, precisa ter algo que vai estar trazendo dinamismo para aquela coreografia. E a ordem dos pratos, quando eu começo a organizar as sequências, estrofes musicais, trazendo aquele sentir. E para dizer que já está pronto, vou ter que tirar do forno, arrumar a mesa, colocar tudo em ordem. Assim vamos poder nos servir e você vai poder apresentar. Percebe que tem uma estrutura? Nem é tão difícil assim. Mas quando você faz com todo cuidado, com pesquisa, intenção, entendendo tudo isso que a gente viu na aula de hoje, é fácil de você conseguir trazer uma linda apresentação, assim como o seu jantar. Olha só um exemplo disso, Sagração da Primavera, do nosso corpo de dança do Amazonas. Você aponta o celular para o seu QR Code e consegue assistir um fragmento desse espetáculo. Então assim vamos perceber que conseguimos ver que o movimento ele vai ganhando forma e ele vai falando por você. O seu corpo traz a todo momento um pouco da sua história, trazendo também revelação daquilo que você tenta esconder. E a cada movimento do seu cotidiano, você está escrevendo um pouco da sua história do futuro. Aquilo que você vai deixar é aquilo que você está escrevendo no seu dia a dia com o seu corpo. Assim, vamos chegando ao final da nossa aula de hoje.